Fala, fiel. Vamos acompanhar essa história que tá rolando do Corinthians vender 30% da Neoquímica Arena. Mano da Energia 97 FM comenta sobre esse assunto. Vamos acompanhar tudo o que ele falou. Deixo aqui os créditos direitos autorais à Energia 97 FM. Ajude nosso canal se inscrevendo e deixando o seu like. Para hoje. A informação é do Samir Carvalho, Bento, que o Corinthians ele pode estar negociando aí 30% da Arena. É como se fosse um empréstimo antecipado, né? Agora falando sério, eu acho muito difícil que isso possa ocorrer. Porque, segundo os moldes da negociação, o Corinthians ele venderia 30% da sua arena, no qual a empresa interessada ficaria com 30% do lucro que consiga ali dentro da bilheteria, o que de fato é lucrativo. Porém, os juros para que essa empresa pegue o negócio são acho que de 2% ao ano, Lelê, algo do tipo. E você antecipa 1 bilhão na mão do Corinthians. Se o Corinthians teve dificuldade, Lelê, durante muito tempo para vender o name rights por 300 milhões, isso, atrelado ao patrocínio de camisa também na época, cara, imagina pedir antecipado 1 bilhão e pagando 2% de juros ao ano para a empresa. Cara, sinceramente, se o Corinthians conseguir isso daí, o Duílio precisa ganhar um prêmio Nobel de matemática, velho. Porque, cara, na boa, porra, puta negócio. E depois que a empresa devolver, no caso, quando o Corinthians devolver 1 bilhão para a empresa, o Corinthians pega de volta os 30% que tinha negociado e fala, valeu, obrigado. Então, cara, se o Duílio conseguir, meu irmão, vou te falar, mas, mano, prêmio Nobel pra você, viu, Duílio? Mano, o Curica ele tem um histórico de bom pagador. Isso não pode favorecer o clube aí nesse empréstimo? Mas o Jumento não é empréstimo, é uma transação, o seu Jumento. Você não ouve, não? Isso, Jumento é um cotonete? É empréstimo mesmo. É verdade. Eu vi aqui a notícia. Assim, seria tipo uma concessão. O Samir falou em empréstimo, viu, mano? Então, mas, Sombra, seria teoricamente um empréstimo não porque sei, vai lá e volta depois do com estádio pro Samir. Corinthians. Não, mas é isso que eu tô falando. Na teoria seria um empréstimo porque, por exemplo, inclusive no título da matéria do Samir, ele fala em venda. Então, existe aí um conflito de informações. Por exemplo, aqui, ó, fala, Corinthians negocia concessão de parte da Neoquímica Arena por 1 bilhão. Uma concessão não seria esse empréstimo que você está citando. Porém, na prática, torna-se, porque se o Corinthians vai resgatar esses 30% da arena que ele está comercializando depois de 1 bilhão arrecadado... Por que você tá falando que não é empréstimo, então, Truta? Pessoal, vamos entender um pouco do negócio. A própria matéria, ele fala, a transação seria uma espécie de empréstimo que a empresa em questão faria ao Corinthians, recebendo o mesmo valor com juros, essa parte humana omitiu, através da receita do estádio corintiano. Que omitiu, acabei de falar. Não, você não falou dos juros. Você não viu falando que tem? Não, acabei de falar, Lê, que era 2% ao ano. Quem precisa de um cotonete agora é o senhor. 2% ao ano? Caramba, 2% ao ano. Fala na matéria, sim. É de pai pra filho. Poderia ter lido a matéria antes de falar. O Samir é corintiano? 2% ao ano? Bom... Tá na matéria. Veja bem, aqui no Brasil... não seria um dinheiro vindo do Brasil. Certamente não seria. Não. Inclusive na matéria, Sombra, eles falam sobre a possibilidade desses juros aí pensando no mercado exterior, né? Porque aí você consegue juros mais altos. É o que diz na matéria do Samir, né? A gente não sabe realmente o que é. Então. Mas assim, só para falar um pouquinho sobre isso aí, que eu também não sei, não conheço nada a respeito, a gente não é especialista desses assuntos, então é difícil falar. Mas assim, ano passado ainda... Tá? Eu fiquei sabendo por uma pessoa próxima ao Duílio aí que tinha essa possibilidade. O que me falaram ano passado era o seguinte: o Duílio quer fazer uma espécie de concessão, como o Samir diz aí mesmo. Era no 5º andar lá da arena, na parte dos camarotes, né? Que é uma parte mais difícil de ser comercializada aqui no Brasil. Então, eles queriam repassar para alguma empresa lá e parece que tinham interessado, que pelo que me falaram, era um cara próximo do dono do PSG lá e não sei o quê, e diz que estavam dando as conversas, isso aí. Como eu não tinha certeza de nada, me falaram muito assim, superficialmente, e logo depois o Duílio ficou doente, teve que ficar internado, esse assunto morreu, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar na mídia até agora disso, então, né, não sei. Agora surgiu essa matéria do Samir, então eu acredito que seja essa mesma questão que tinham me passado aí, que é uma parte da arena que seria essa dos camarotes, do 5º andar ali da ala oeste, e que eles querem fazer esse tipo de concessão, como diz aí na matéria. E aí seria por alguns anos e tal, e aí 30% do valor de bilheteria
iria para a pessoa que adquirisse, né, essa concessão. Eu, particularmente, Sombra, também acho muito difícil. Acho muito difícil fechar esse negócio. E a gente tem que lembrar também do histórico aí do Corinthians de fechar uns negócios meio obscuros, digamos assim, vide Townsend, né, que tem aí, que fechou, ia ser uma maravilha, era milhões e cadê? Né? Então, acho que o Corinthians tem que se precaver, tem que ir com cautela, né? Porque às vezes pega uma empresa de fora que também promete milhões e quando vai ver não é nada disso, não é a primeira vez, a gente já teve histórico com a Clar disso, a gente já teve histórico agora com a Townsend. Então, gente, corintianos, pé no chão, né? Eles pé vão no ficar chão, sem não vamos calça, se iludir, isso sim. não. Mas olha só que coisa. O Mano tira os pés do corintiano do chão. A Lelê vai lá e já fala, pés no chão. Mas a Lelê é RG, mais consciente, né? Eu fico atordoado, RG. Mas Não, é mais e- Não, mas o consciente, próprio pô. Mano falou que achava muito difícil esse negócio, gente. Não, mas, ô, Lelê, não dá bola, não. O Sombra ele tá meio aéreo, ele não deve estar prestando atenção no que eu falei aí. Nem na manchete, nem quando eu fiz o comentário irônico, mas tudo bem. E para quanto vai a dívida? Para quanto iria, então, o total aí de dívida se viesse? Esquece, RG. Aí mais de 1 bilhão. Rapaz do céu. Gente. Óbvio, se o cara dá 1 bilhão e tem juros, você vai ter que pagar mais de 1 bilhão. Não, de juros. mas tinha mais quanto lá? Já dormindo lá Não sei. de dívida? Mais 1 bilhão e Perguntas 600? difíceis, RG. Hein? Mais 1 bilhão e 600, é isso? Não, mas o RG, 900 milhões, RG, é sem contar a dívida da Arena, tá? Pois é. São 900 milhões que o Corinthians deve, sem considerar aí a Arena, que tem toda aquela questão que tá ainda em processo. Duílio, né? O tem Corinthians todo contra o meu Odebrecht. apoio, Duílio. Tem todo o meu... Vai fundo, velho. Vai e faz. Não, Vai mas o e RG, faz, velho. Tem meu seria apoio. muito legal se socorresse, mas é uma utopia, né, cara? Porque é o que eu falei a respeito do name rights. É O Corinthians loucura, demorou velho. tanto tempo para conseguir fechar o name rights, cara, durante um período, acho que de 15 anos que a empresa pegou, por um valor que, lembra, Lelê, inicialmente falavam também a respeito de 500 milhões, 700 milhões, fecharam por 300 ainda atrelado ao valor da camisa. Então é uma situação que, cara, sinceramente, eu torço muito para que aconteça, mas sinceramente, vindo do Duílio, que para mim é um peso morto, não acho que aconteça. Não.